Explicação da história dos 3 jovens na fornalha. No capítulo 3 do livro de Daniel, encontramos uma das histórias mais poderosas sobre fidelidade a Deus diante da perseguição. A prova de fé de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses 3 jovens hebreus, levados ao exílio na Babilônia, se recusaram a adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor, em um império que exigia obediência total. A decisão deles de não se curvarem foi um ato corajoso, mostrando que sua lealdade estava somente no Deus de Israel. O rei Nabucodonosor havia mandado construir uma estátua com cerca de 27 metros de altura, como símbolo de sua autoridade. A adoração à estátua era uma exigência, e quem se recusasse seria lançado em uma fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, mesmo diante dessa ameaça, permaneceram firmes em sua fé. Declararam que adorariam somente o Senhor, mesmo que isso custasse suas vidas. Quando foram confrontados pelo rei, os 3 responderam com palavras marcantes: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esta é uma das declarações mais profundas de fé em toda a Bíblia. Eles confiavam plenamente no poder de Deus, mas sua fidelidade não dependia do resultado. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão extremo que os soldados que lançaram os jovens no fogo morreram. Em um milagre impressionante, Sadraque, Mesaque e Abed-nego permaneceram ilesos. Em meio às chamas, um 4º homem apareceu junto a eles. Nabucodonosor, espantado, disse que essa figura se parecia com um filho dos deuses. Este 4º homem é visto por muitos estudiosos como um anjo enviado por Deus, conforme o próprio Nabucodonosor afirmou. Outros enxergam essa presença como uma manifestação do próprio Cristo antes da encarnação, reforçando a ideia de que Deus caminha com os seus em meio às provações. Os 3 saíram da fornalha sem qualquer dano. Suas roupas não estavam queimadas, seus cabelos não estavam chamuscados, e nem sequer havia cheiro de fumaça neles. Esse milagre impactou profundamente o rei, que reconheceu o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele declarou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Esta história revela o valor da fé inabalável, da integridade diante da idolatria e da fidelidade a Deus, mesmo sob a ameaça de morte. Deus nem sempre livra seus servos do fogo, mas é fiel para estar com eles no meio das chamas. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não sabiam se seriam salvos, mas estavam seguros em sua confiança no Senhor. A coragem desses judeus é uma inspiração para todos que enfrentam perseguições e dificuldades por causa da fé. O que podemos aprender com a fornalha ardente? A história dos 3 jovens na fornalha ardente não é apenas um relato histórico. Ela carrega verdades profundas que continuam relevantes para a vida de fé hoje. Veja algumas lições que podemos tirar desse episódio. 1. Fidelidade a Deus deve estar acima de qualquer pressão externa. Sadraque, Mesaque e Abed-nego enfrentaram uma pressão intensa para se conformar com a cultura e as ordens do rei. Ainda assim, permaneceram firmes em sua fé. Da mesma forma, somos constantemente pressionados a comprometer nossos valores. A fidelidade a Deus exige coragem para dizer não, mesmo quando isso custa caro. 2. Fé verdadeira não depende de resultados. Os jovens declararam que Deus poderia salvá-los, mas afirmaram que
mesmo se isso não acontecesse. Não adorariam outros deuses. Essa fé madura reconhece a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Eles não serviam a Deus por conveniência, mas por convicção. 3. Deus está presente nas provações. O quarto homem na fornalha é uma poderosa imagem da presença de Deus com aqueles que sofrem por sua causa. Ele não evitou o fogo, mas entrou no fogo com eles. Quando passamos por lutas, Deus não nos abandona. Ele caminha conosco no meio da dor. 4. A fidelidade inspira testemunho e transformação. O rei Nabucodonosor foi impactado pela coragem dos 3 jovens e reconheceu o poder do Deus deles. Quando somos fiéis, mesmo sob pressão, nossa atitude pode tocar os que nos cercam e abrir portas para que Deus seja conhecido. 5. Deus honra quem o honra. Após o livramento, Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram promovidos no reino. Isso mostra que Deus é capaz de exaltar seus servos no tempo certo. A honra do mundo não deve ser nossa prioridade, mas Deus se agrada daqueles que o honram com fidelidade. 4. A fidelidade inspira testemunho e transformação. O rei Nabucodonosor foi impactado pela coragem dos 3 jovens e reconheceu o poder do Deus deles. Quando somos fiéis, mesmo sob pressão, nossa atitude pode tocar os que nos cercam e abrir portas para que Deus seja conhecido. 5. Deus honra quem o honra. Após o livramento, Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram promovidos no reino. Isso mostra que Deus é capaz de exaltar seus servos no tempo certo. A honra do mundo não deve ser nossa prioridade, mas Deus se agrada daqueles que o honram com fidelidade.